iniciando aqui mais uma gravação do nosso podcast, convidados especiais aqui da Solis Aquecedores Solares, que estão sempre colaborando conosco nessas atividades aí, que é muito inerente aos nossos cursos de engenharias e que muito nos interessa esses vários assuntos que tem nos trazido. Apresentando aqui o engenheiro Leonardo Charmoni, que já é nosso parceiro antigo, né? Diretor comercial da Solis Aquecedores. Já há muito tempo vem com essa parceria aí, nos auxiliando muito. Inclusive com um laboratório que nós temos aqui a céu aberto, foi idealizado pelo Leonardo, que bastante contribui com os nossos cursos aí, para os nossos alunos e professores. Também o Edson Kenji Isejima, engenheiro mecânico, ex-aluno do Unisalesiano, projetista-chefe aí no setor de aquecedores solar da Solis Aquecedores. E o departamento comercial aqui de Minas Gerais, representado pelo Rafael Betoni, que está aqui colaborando conosco também. Diretamente de Minas. Muito bem. A gente sabe que esse mercado é bastante assim inovador, né? A cada dia se inova a cada vez mais. É um mercado em que existe uma preocupação muito grande dos técnicos projetistas e a área comercial, bastante importante também. Com certeza. Então a gente inicia aqui esse bate-papo aí, falando com o Leonardo primeiro, né? Que é o diretor comercial, sobre as inovações que tem nos trazido a todo o mercado aí da questão da energia solar. É uma introdução breve, Leonardo, sobre a questão desses projetos, né, os novos projetos aí da Solis Aquecedores. Legal, professor. Primeiro é um prazer estar com vocês aqui, né? Sempre é um prazer. Me sinto em casa no Unisalesiano, pela parceria já de longos anos. Bom, a Solis é uma empresa que acredita muito no posicionamento da inovação. A inovação voltada para produto, tecnologia, aplicação, modelo de negócios também. Então, esse tem sido o caminho que a gente trilhou desde o nascimento da empresa, né? Para esse ano, a gente acredita que a gente consiga trazer para o mercado novidades em relação a incrementos de produção de energia, de eficiência nos nossos coletores solares, de modo geral. Ainda nesse semestre, seguramente teremos novidades nesse aspecto, né? Além disso, a gente já vem trabalhando há alguns anos em novas aplicações, né? Então, existe um mercado praticamente virgem no Brasil e, por que não, no mundo, que é a aplicação do aquecedor solar na indústria, né? A indústria é um segmento que tem potencial para dobrar o tamanho desse mercado no Brasil inteiro e a gente está iniciando um projeto pioneiro, que é a aplicação do aquecedor solar em processos industriais, em cervejarias artesanais, né? As cervejarias, elas utilizam processos onde há necessidade de água quente entre 70 e 80 graus Celsius e é perfeitamente viável do ponto de vista técnico você atender essa necessidade com o uso do aquecedor solar. Então nós já estamos aí com uma cervejaria finalizada, temos mais 3 cervejarias para serem finalizadas aí dentro dos próximos 60 dias e eu acho que isso será um case de sucesso para disseminar a aplicação dessa tecnologia no país inteiro e vai trazer com isso muita economia e muita oportunidade de negócio. A Solis também vem desenvolvendo já há bastante tempo, bastante anos atrás aqui, uma aplicação que é o uso do aquecedor solar para aquecimento de água para o gado, né? Quando você utiliza água quente no gado, você consegue acelerar o processo de desenvolvimento do gado, ele atinge, né, o peso num espaço de tempo mais curto e aquilo torna isso muito rentável também para o agro, né? Eu acho que isso é uma aplicação que pode mudar a realidade também, porque é algo inovador no Brasil e no mundo. Não tem ninguém explorando o uso de água quente através de aquecimento solar, né, para promover um desenvolvimento do gado num espaço de tempo aqui mais curto também. Então são novidades que eu acredito que vão trazer muito benefício e muita oportunidade para o desenvolvimento do nosso mercado ao longo dos anos. Muito bem. Em outras entrevistas aí, a gente ouviu de técnicos da Solis a questão da higienização da água, a preocupação com a higienização, não só o aquecimento, né? E você está falando aí agora dessa questão do tratamento com o gado através do aquecimento solar. Para as indústrias também a questão do aquecimento.
Você acha que vai substituir as caldeiras, nesse caso, por esse sistema de aquecedor solar? Eu acho que o aquecedor solar, em alguns processos, ele supre a necessidade das geradoras de água quente. Em outros processos, ele vai entrar como uma solução de pré-aquecimento, proporcionando ainda assim uma economia extremamente significativa para aquele processo, certo? Então, existem esses dois cenários. Quando se fala em indústria, os processos onde a gente enxerga uma viabilidade maior são aqueles processos que nós chamamos de circuito aberto, onde você gera água quente, aplica água quente no processo e depois você descarta essa água. Existe uma série de processos que funcionam dessa forma. Nas cervejarias é um exemplo disso. Você usa água quente para higienização ou você usa água quente no próprio processo do produto final, né? Então, é um circuito aberto. Nesses casos, a viabilidade técnica de aplicação é muito maior. Quando você fala de temperaturas aí de 60 até 80 graus, dependendo da região do Brasil, dependendo das condições de instalação, é possível que o aquecedor solar seja a fonte principal de geração de água quente. Para processos com temperaturas acima de 80 graus, o aquecedor solar ele pode se encaixar perfeitamente como um pré-aquecedor, levando a temperatura, por exemplo, até 60, em algumas regiões até 70 graus, e o restante ser complementado por uma fonte convencional de energia. Ainda assim, a economia é extremamente relevante. Então, são aplicações que nós estamos de olho, estamos já aprendendo a trabalhar, já vamos ter aí os primeiros casos de sucesso divulgados no Brasil aí ao longo do ano, e eu acho que isso vai abrir aí um leque de oportunidades muito grande de desenvolvimento dessa tecnologia no país todo. Muito interessante, né, Leonardo? Porque quando a gente fala simplesmente aquecedor de água, a visão era é aquecer água para uma residência, para utilização em torneira, chuveiro. Agora nós estamos vendo que a Solis tem uma visão muito ampla em relação a isso. Estão entrando aí no mercado da agropecuária, que é um campo interessante, não só no Brasil, como no mundo inteiro, talvez, cause um impacto assim, bastante relevante, né? E a gente vê, a gente vê também que a questão da sustentabilidade. Vocês estão trazendo algo que vai contribuir bastante mesmo com o meio ambiente. Não tenha dúvida, essa que é a motivação. Essa é a motivação, né? O aquecedor solar no Brasil, ele realmente começou nas aplicações residenciais, né? As aplicações que a gente chama de aplicação hidrossanitária, né? Geração de água quente para aplicação hidrossanitária, mas definitivamente ele não se limita a só essa aplicação. Existe uma série de outras oportunidades. Gastronomia também. Restaurantes, indústrias, né? Cozinhas industriais, tudo isso aí lavar os talheres, é a necessidade aí de água quente. Lavanderias. Utiliza-se bastante água quente, né? Recentemente nós atendemos um cliente aqui na nossa região, por exemplo, o açougue. O açougue necessita de muita água quente para higienização do ambiente. Né? E se você não utiliza o aquecedor solar, você vai usar uma fonte convencional, vai ser elétrico, vai ser gás. Tudo isso são oportunidades para que você gere água quente, você mantenha a higienização do local gastando menos. Outra aplicação também que é realidade, ordenhas. Ordenhas. As ordenhas. Para poder fazer a higienização. Perfeito. Então também tem muita área para poder ser explorada. Essas são aplicações que a gente já explora, mas elas poderiam ser muito melhor disseminadas, né? Poderiam ser muito melhor disseminadas porque isso existe no país inteiro e ainda há muita falta de conhecimento a respeito dessas oportunidades, né? Quando você entra nessas áreas aí, por exemplo, da engorda do gado, por exemplo, né? A gente vê que não é só o corpo técnico da Solis, você tem muitas outras áreas, né? Agregadas aí para que vocês consigam construir essa atividade aí no aquecimento solar. Não tenha dúvida. Aí você começa a entrar em projetos multidisciplinares, né? Com especialistas de engenharia em diferentes áreas, outras áreas que não é da engenharia também, para que você tenha um entendimento melhor da realidade, do processo e compreenda como que a água quente ela pode proporcionar benefícios naquele contexto, naquela situação. Perfeito. A gente vê que vocês estão se adaptando aí ao mercado em todas as áreas, em todos os setores, né? Sim, o leque de aplicações ele é muito grande. Ele é muito grande, é muito amplo. Bem amplo. Bom, como nós estamos aqui com o Edson Kenji e Sejima, né? Foi ex-aluno nosso, engenheiro mecânico, hoje participa aí como
coordenador da área de projetos Correto. para aquecedores solares aí. Eu gostaria que você falasse um pouco aí para o nosso público, até porque quem assiste a esses nossos podcasts aí, um grande número são nossos alunos também. Bacana. E ao público em geral, porque o nosso canal fica aberto, né? Da sua experiência, da sua formação, por que você partiu para essa área de aquecedor solar, né? Vixe, professor, Isso é tem muito chão. interessante, Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer reviver aqui o ambiente, né, da faculdade. Traz boas lembranças, boas recordações, né, e bem nostálgico. E, Legal. bom, meu início mesmo foi praticamente há 19 anos atrás, né? Me formei em desenho industrial, né, me ingressei fazendo estágio, né, numa indústria de usinagem e caldeiraria e acabei passando por uma sessão seletiva da época, né, da antiga empresa, né, inclusive quem fez a entrevista foi o próprio Leonardo, e acabei entrando nesse segmento. E aquilo, né, o pessoal fala, quem entra no segmento do solar, se o bichinho picou, Já era. Já sai mais. Você não sai mais, né? Então tá desde praticamente há 19 anos no segmento, fazendo projetos, né? E eu vejo que tem muita coisa assim para ser explorada, né? Tem muito desafio e esses desafios é que nos deixa mais animados, né? Para poder gerar resultados. E isso é um combustível, né, professor? Porque para quem está na área técnica, tem que ser desafiado a todo momento. Senão você cai na mesmice e se torna-se automático, robotizado. Isso já não traz mais tanto engajamento, não traz ânimo, né? Então, praticamente o segmento do solar, como o Léo mencionou anteriormente, tem muitas áreas para ser exploradas, disseminadas, né? Então, tem campo. Né? Então, para quem está fazendo engenharia, quem está fazendo arquitetura, né, tente ingressar nesse segmento, porque não é simplesmente, vou pegar, fazer uma instalação ou um projeto de hidráulica para água quente. Não é tão simples assim. Certo. Né? A temperatura mudou, o fluido é outro, né? A densidade muda. Então, praticamente tem que ter muito cuidado, né? Tanto na parte do dimensionamento, assim como, né, na temperatura da água. Porque não é qualquer material que pode ser utilizado. Então, tem bastante nuances, né, que tem que levar em consideração. Então, é totalmente diferente. Só entrando para poder saber. Vou deixar isso aí. É verdade, né? Porque a gente fala aqui, né, como você falou, de estagnar. Não pode estagnar. Mas eu acho que na visão da Solis, como ela está vindo, não existe oportunidade de estagnação, porque a diversificação é muito grande, né, e está se ampliando para todas as áreas aí, pelo que a gente está tendo conhecimento agora. E lógico, numa próxima oportunidade a gente vai conversar melhor, detalhadamente sobre essas outras áreas de atuação, que não só a questão do aquecimento de água. Eu acho que vocês têm aí 100% de projetos à vista, 24 horas por dia, né? Dorme junto, sonha sonha junto, acorda. Muito interessante. Lado a lado. Rafael? Com certeza, viu? Bom, Rafael, vamos falar um pouquinho da sua atividade aí dentro da Solis. Minha atividade na Solis é comercial, né? Eu cuido Perfeito. da área de vendas na região de Minas Gerais, né? Minas Gerais. Vai fazer um ano aí. Já vai fazer um ano que eu estou na Solis. Está sediado em Belo Horizonte? Eu fico em Belo Horizonte, mas eu atendo a região toda ali, Perfeito. né? De Minas ali. Junto com o Marcos, né? O Marcos está no sul de Minas e eu pego a outra parte. E a gente está trabalhando muito forte lá, focados aí em dobrar esse ano aí, se Deus quiser, as vendas, porque o ano passado foi muito bom, assim, particularmente falando, né? Eu gostei muito do ano passado. Era um mercado novo para mim, né? Um mercado totalmente novo. Eu vim do mercado totalmente diferente. E, assim, estou muito feliz. Estou lisonjeado, né? De estar numa empresa como a Solis. Perfeito.
Acho que agora aqui, olha, acho que ficaria até para o Leonardo, né, Leonardo? Assim, a gente Vamos tem lá. um script aqui de falar sobre a questão do impacto econômico e ambiental dessa atividade da Solis dentro de um contexto geral, né? Sim. Bom, o aquecedor solar, ele vem crescendo a cada ano que passa na matriz energética do Brasil, né? E ainda há muita oportunidade. Hoje o aquecedor solar está presente em aproximadamente 5% das residências do Brasil. Então, o segmento de aplicação residencial hidrossanitário, ele ainda está longe, muito longe de saturar. A gente costuma brincar que tem mercado aí para pelo menos mais 50 anos Olha, para crescimento. Quando a gente começa a tratar de outras aplicações, que é a aplicação industrial, e aí a gente pode tranquilamente dobrar o potencial desse mercado. Então, perfeito. existe muita oportunidade para as próximas décadas, né, de impactar a economia do país, né, com tecnologia sustentável, deixando aí as operações mais competitivas, né, gerando economia, gerando emprego, porque tudo isso aí faz com que a indústria do aquecedor solar cresça no país, isso gera emprego, isso fortalece a economia do país, isso diversifica a matriz energética do país também. Então há muita oportunidade. Eu costumo dizer que nós só estamos começando, né? Tem mercado para muita gente, seguramente isso é sinônimo de oportunidade para as áreas de engenharia, para as áreas de arquitetura, projetistas e etc. Né? Tem muita oportunidade ao longo desse mercado aí no país todo. Como a questão do aquecimento solar é uma das principais atividades da Solis, a gente ouve falar muito hoje também a questão do sistema fotovoltaico, né? Sim. Mas não é a questão do sistema fotovoltaico em si que vai nos trazer assim economia de energia, porque o aquecimento solar também dentro de uma residência, dentro de uma indústria, traz benefícios quanto a essa economia também, não é isso, Leonardo? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu costumo dizer que as duas tecnologias elas se complementam, né? Elas são aliadas. Quando a gente entra com o conceito aí de eficiência energética, né? Então são tecnologias que se complementam. Como assim? Para cada aplicação, a gente procura utilizar aquela tecnologia que é mais eficiente. Então, para gerar água quente, independente do fim, o aquecedor solar tem uma eficiência energética 3 vezes maior do que a tecnologia fotovoltaica. Perfeito. Então, nesse sentido, faz muito mais sentido, se a minha necessidade é de água quente, utilizar o aquecedor solar, né? Seguramente eu vou investir menos, eu vou ocupar menos espaço no telhado e vou ter um sistema eficiente. Agora, quando a minha necessidade é geração de energia elétrica, né? Ar-condicionado, iluminação, ferro de passar roupa, micro-ondas, geladeira e etc., né? Para esse fim, o fotovoltaico é, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa. Então, a combinação das duas tecnologias, eu entendo que é a melhor solução, de melhor custo-benefício, né, para o cliente. E a essência disso está no conceito de eficiência energética, né? Se complementam, né? Se complementam. O mercado de fotovoltaico ele também cresceu muito nos últimos 5 anos no país inteiro, né? E ele está começando já a gerar, vamos colocar assim, alguns desafios para a infraestrutura elétrica do país. Há regiões do Brasil, e aqui a gente já convive com um problema chamado inversão de fluxo, onde a rede da concessionária ela não está preparada para receber, né, a energia que é injetada, gerada pelo fotovoltaico e injetada na rede. Isso está gerando alguns desgastes para o sistema e, de certa forma, isso contribui para que o conceito de eficiência energética venha à tona, né? Porque muitas vezes você pega projetos de clientes em que ele ainda insiste em utilizar o fotovoltaico e manter chuveiro elétrico na residência. Só que ele passa a ter uma potência no sistema que ultrapassa aí o limite e começa a ter problemas de inversão de fluxo na rede. Quando ele tira o chuveiro elétrico da carga e abastece o chuveiro elétrico com o aquecedor solar, naturalmente a potência do sistema diminui e isso pode ser uma solução para resolver o problema de inversão de fluxo e ele passa a trabalhar com uma potência compatível. Então, essa situação tem feito com que o aquecedor solar se fortaleça no mercado. Perfeito. Você fala que, assim, hoje, falando em Brasil, em termos de Brasil, você só tem aí aproximadamente 5% das instalações com aquecedor solar. Isso. Existe, então, um campo muito amplo, né? Muito. Será que isso é falta de cultura
falta de cultura, falta de informação para que as pessoas possam partir para que tenha nas suas residências aí a questão do aquecedor solar. Eu acho que é uma série de fatores, né? Ainda assim, dentro desse cenário, o Brasil, ainda com toda essa dificuldade, nós estamos entre os 10 principais mercados do mundo em aquecimento solar. Perfeito. Em metro quadrado instalados, o Brasil está entre os 10 principais hoje do mundo todo, né? Mas eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que falta de conhecimento é um deles, não tenha dúvida, né? Existe incentivo por parte do governo, mas poderia haver muito mais. Tudo isso também contribuiria para a disseminação da tecnologia no país inteiro, deixaria o equipamento, a tecnologia mais competitiva, e isso ajudaria também a disseminar tudo isso no país. Então eu acho que é uma série de fatores, falta conhecimento, falta um pouco mais de incentivo governamental, né, para que a gente fique mais competitivo na ponta e isso acelere o processo de crescimento, de aplicação aí da tecnologia também. A gente está falando em tecnologia aí, a Solis tem essa preocupação, né? O avanço tecnológico aí é sempre constante aí. Para esse mercado futuro aí, vocês têm uma prospecção, uma perspectiva bastante grande sobre isso, né, Leonardo? Temos. Como a Solis atua com esse viés da inovação, né, no produto, na aplicação, no modelo de negócio, ampliação de mercado, isso faz com que o nosso crescimento aconteça em taxas mais altas, né? A Solis ela já viveu aí de 2013 a 2018 um crescimento em que ela dobrou de tamanho. De 2018 a 2023 isso se repetiu, né? A nossa expectativa é que de 2025 a 2030 a gente retome, né, essa expectativa de dobrar de tamanho em função de uma demanda represada que a gente nota aí nos últimos 2 ou 3 anos, que a tendência é, a partir de 2025, vir à tona ao mercado. Somado a isso, o fato da gente atuar em 4 segmentos distintos, tudo isso amplia a possibilidade de geração de negócio, né? A gente atua no mercado de aquecimento solar residencial, o aquecimento solar para piscina, o aquecimento solar para obras de grande porte e no fotovoltaico. Então, tudo isso amplia a probabilidade de geração de negócio. Fora a preocupação de ter aí uma atuação a nível nacional, com hoje aproximadamente aí 300 pontos de venda e 15 profissionais, gestores comerciais, abrindo o mercado aí no país todo, né? Perfeito. Sim. Quando a gente fala em tecnologia, Leonardo, nós estamos falando, você está falando que o Brasil tem uma participação muito grande nessa área, né? Em termos de tecnologia, nós estamos além do que está outros países ou estamos iguais ou ainda falta muito para isso? Eu acho que o Brasil hoje, em termos de tecnologia, não deve nada para nenhum país do mundo, né? A gente tem que colocar algumas ressalvas nisso. A primeira delas, né? O produto brasileiro é adaptado para a realidade climatológica do Brasil, certo? Não dá para comparar um produto alemão com um produto brasileiro, porque cada um é desenvolvido para uma condição climática distinta. Perfeito. Certo? Então, para a nossa realidade, eu acredito que o produto brasileiro ele evoluiu muito, sobretudo nos últimos 10, 15 anos. Né? E no caso agora específico da Solis, a gente tem um produto com uma durabilidade diferenciada e com uma eficiência também diferenciada. Até porque a nossa garantia contra defeito de fabricação é a maior do mercado hoje. Acho que o Brasil tem a capacidade, né, de ter essa questão de expansão, porque nós somos um país tropical aí. Aqui, sim, dificilmente nós temos inverno, que é muito ao contrário dos outros países, né? Mas o fato da gente ser um país muito grande, professor, um país continental, acaba que a gente passa a ter, entre aspas, né, vários países dentro de um só. Então, você tem diferentes realidades dentro do país. Então, por exemplo, no sul do Brasil, a gente convive com um desafio que é ter um coletor solar, um produto que seja resistente, por exemplo, ao congelamento causado pela geada. Exato. A geada é algo frequente, que acontece todos os anos, em uma boa parte do sul do Brasil. Quando você vai para o litoral, principalmente no litoral do Nordeste, você tem ali a agressividade causada pela maresia, que é a chamada corrosão atmosférica, né? E, além disso, você também sofre com a corrosão que pode ser causada pela água. Então, você também precisa desenvolver soluções que combatam esse tipo de problema, né?
E por aí vai. Então, para cada região você tem necessidades específicas e a gente encara a necessidade como uma oportunidade de desenvolver algo que neutralize aquele problema de forma inovadora, e isso gera muita oportunidade de ampliação de mercado, de crescimento. Isso aí Perfeito. encaixa, né? A gente encaixa em qualquer local, né? No país. Como o Leonardo está dizendo aí que a gente tem ainda 95% do Brasil para atuar. Rafael, eu acho que Eu é te sua falo, área. E o que você... Minas Gerais, eu te falo que Minas Gerais, o Léo teve comigo lá o ano passado, a gente teve até uma conversa, a gente viajando lá, como Minas Gerais ainda tem para crescer, né? Sim. É um estado que, assim, a gente vê a carência dos PDVs, né, dos pontos de venda, por ter um produto de qualidade, ter um atendimento legal, né? Então, a gente está trabalhando lá muito em cima disso, né? De atender essas pessoas que têm essa carência aí, né? Que tem essa carência de atendimento, de qualidade de produto. Eu acho que isso aí faz total diferença. Perfeito. Dentro da área de projetos, né, que a gente, então, acho que tem muito a ser desenvolvido aí. Vocês também têm que estar se atualizando constantemente, né? Bastante. Para que todos esses projetos, que não é um projeto fixo, né? O projeto de uma residência não serve para uma segunda, talvez. Com certeza. Então, essa inovação aí, vocês têm que acompanhar constantemente, né? Acompanhar, ficar de olho no mercado, principalmente a que a gente fala de periféricos, né? Periféricos seriam o quê? As bombas hidráulicas, né? Tudo aquilo que participa dentro de um sistema, válvulas. Então tem bastante mudanças também, atualizações no mercado. E a gente tem que estar por dentro, procurar sempre melhor, né? Não adianta eu falar assim, vamos colocar uma bomba de X fabricante, sendo que eu tenho uma bomba melhor de Y fabricante que desempenha até melhor o funcionamento, Perfeito. né? Consumindo menos energia. Né? Então a gente tem que também estar correndo atrás, né, se atualizar o que tem de novidades no mercado. E eu acho que isso também amplia, né, para todo mundo, o mercado, o conhecimento. Né? Poxa, se você não está por dentro disso aqui, fica ruim diante ao cliente, por exemplo, que já ouviu falar de um negócio e vice-versa. Né? Fala assim, pô, mas você nunca viu isso aqui? Né? Então, por isso que representantes que também estão na ponta, eles são importantes também para quê? Saber a novidade que tem no mercado. Às vezes, ali na região do Rafael, por exemplo, eles estão aplicando um tipo, né, de alguma instalação que é próprio para a região. Então, a gente também tem que saber o que está acontecendo ali na região para poder adequar os projetos. Perfeito. E projetos residenciais, né, professor, só complementando, é bem diferente de obras de grande porte. Então a gente fala Com que certeza. residenciais geralmente é mais parecidos, né, em relação a outra casa. Agora, obras de grande porte já é personalizado. Né? Cada prédio, cada empreendimento tem uma arquitetura diferente, tem um consumo diferente. Então vale, né, ressaltar que o dimensionamento também tem que ser, né, personalizado para cada empreendimento. Então, toda essa parte de estudo, pré-estudo e análise tem que ser levado em consideração. Perfeito. Então, não é só falar Ctrl+C e Ctrl+V. Não, eu vou copiar e colar para todo mundo, que não é bem assim. Né? Tem posições de telhado, pode ser laje, né? O sistema pode ser alta pressão pressurizado ou por gravidade, né? Através de reservatórios superiores. Então, como o Léo também havia falado, né? Nosso Brasil, ele é muito grande. Então, cada região tem suas características climáticas, né? E a gente tem que levar isso muito em consideração. Eu não posso dimensionar, por exemplo, o número de coletores que eu vou colocar no Nordeste para a região sul do Brasil. Uhum, exato. Né? O nosso estado de São Paulo já tem essa particularidade, já tem praticamente as 4 estações dentro do estado, né? Se a gente pegar Campos do Jordão, a região ali serrana, é muito mais frio. A nossa região aqui é muito quente. Muito quente. Né? E São Paulo já é mais frio. Então, tem todas essas singularidades regionais que tem que ser muito bem assistidas para poder fazer a correta dimensionamento e instalação. Tem que ter esse cuidado, né, Kenji? Tem, muito. Né? Eu falo que não tem só mercado para quem está fazendo projetos ou quem está fazendo engenharia ou arquitetura.
mas tem mercado para os lojistas que queiram, né, se ingressar. Principalmente uma carência muito grande no nosso Brasil que está se acontecendo, que já se via anos atrás em países de primeiro mundo. Mão de obra especializada. Então está faltando muito encanadores especializados, né, para instalações hidrossanitárias para água quente. Né? Aquele que tiver sentido assim, de oportunidade, ele vai sair na frente. E principalmente aqueles encanadores profissionais que também têm conhecimento de eletrônica. Né? Por que eletrônica ou elétrica? Porque o sistema solar hoje ele está muito mais avançado. Eu, como havia dito, periféricos, eu tenho bombas. Mas para poder fazer a automação dessas bombas, eu preciso ter um controlador. Eu preciso ter um controlador digital ou analógico. E aquele profissional que souber manusear o quadro de comando ou o controlador, souber instalar e muito bem feito, ele vai sair na frente. Exato. Então vai ter uma vasta, vamos dizer assim, oportunidades em relação a quem está fazendo o quê? O mesmo. E vai ter um amplo mercado aí, com certeza. Um mar aberto para ele. Para explorar, para se sair na frente, para ser o diferencial. E dentro dessa diversificação que a gente está vendo aí, né, na sua área de projetos, por exemplo, que é uma área que você atua, a sua formação em engenharia mecânica contribuiu bastante para isso? Com certeza, professor. Com certeza, porque o que a gente viu aqui dentro da faculdade, a gente vê a parte teórica. Lá fora a gente vê a parte prática. Exato. Então aqui nos dá totalmente a base para a gente ter uma noção, né, de onde eu vou começar a fazer esse cálculo. O que eu vou precisar? Uma coisa é você estar preparado, né? Outra coisa é você não ter nada de base, você tem que correr atrás. Perfeito. E esse correr atrás aqui, às vezes, você pode te levar no caminho errado. Agora, se eu tenho uma base sólida com o que eu tive aqui na faculdade, compreender, eu vi isso aqui lá atrás com o professor Egui, o Norberto, né, o Dilon. Então, aí a gente começa o quê? Seguir o quê? Aquele trajeto, falar, estou no caminho certo. Perfeito. Então, isso nos dá segurança e, principalmente, confiança, né, para transmitir o quê? Estou fazendo isso aqui certo, estou dimensionando corretamente. Isso me dá uma segurança para eu dialogar com quem? Com o meu representante, com o meu ponto de venda, com o meu cliente final, que são eles que eu vou ter que transmitir o que eu estou fazendo está certo. E isso que ele está falando é importante, professor, porque essa segurança que ele me passa é a segurança que eu passo para o meu cliente. Transmite para o cliente, né? Então o cara fala assim, não, é isso mesmo que você está falando, é isso aí. Porque eu tenho certeza que ele está falando certo, ele está fazendo a coisa certa. E muitas vezes a gente como fala, né, desafiado, mas conflitado assim com algum concorrente. O concorrente falou assim, não, mas o seu concorrente X falou que eu preciso de tantos litros. Mas espera lá, ele está levando em consideração isso aqui? É isso, né? Então, tem todas essas premissas para serem avaliadas. Argumentação, né? Com certeza. E isso nos ajuda a também retransmitir para o representante, para ele poder fazer o quê? O fechamento final da proposta. Perfeito. Isso aí. E dentro disso aí também, né, existe as áreas de tecnologia. O engenheiro Leonardo é formado em mecatrônica, né? Controle e automação também. A sua área está bem grande ali, e você está na área comercial, né? Sim. Mas o conhecimento hoje da automação é muito grande dentro de qualquer indústria, né, Leonardo? Não tenha dúvida, né? A minha formação é engenharia mecatrônica e é como o Kenji comentou, né? A base acadêmica que a universidade proporciona é fundamental para que a gente se desenvolva na carreira, como projetista, como engenheiro de aplicação e outras bases, né? E por que a venda do aquecedor solar é uma venda consultiva? Porque ela depende muito de conceitos básicos na área de termodinâmica, transferência de calor, hidráulica, né? E tudo isso a gente aplica para desenvolver soluções. Perfeito. Essas soluções são levadas até o homem de vendas, que por sua vez vende aquela solução para o consumidor final ou para o lojista, né? E aquilo transmite segurança lá na ponta. Mas se a gente for ver a base está em cima de todo um conceito teórico que foi aprendido aonde? Na faculdade, né? Exato. Na faculdade, Exato. né? E como foi dito, né? Hoje você vê automação em quase tudo.
Você Exatamente. vê automação em quase tudo hoje, então não dá para dissociar. Né? Além de termodinâmica, transferência de calor, hidráulica, hoje o conhecimento na parte de automação ela é fundamental para viabilizar as melhores soluções, né, em sistemas aí de aquecimento solar. Tá? Perfeito. Bom, fazendo aqui as considerações finais aí, né? O Kenji poderia começar um recado, uma mensagem aí para o nosso público que nos assiste. Sim, claro. Primeiramente, para os alunos, né? Eu acho que é mais importante, que queiram ingressar no mercado, primeiro, escuta tudo que o professor fala e leia os livros. Ali tem toda a resposta para o futuro promissor daquele profissional que queira ingressar independentemente da área, né? Porque se você tem aqui a faculdade, ela te dá todas as condições para você se preparar antes, né? Exato. Inclusive, eu lembro até nos trabalhos, a gente fazia apresentações em frente à sala. Isso nos deixa o quê? Preparados para o mercado. Né? Eu achei isso bacana, porque nas outras cursos que eu fiz anteriormente não tinha esse trabalho. Então, é muito interessante. Isso desenvolve muito a pessoa. Né? E as considerações que eu levo também é questão de sempre procurar se atualizar. Hoje está muito dinâmico, né? O celular é uma ferramenta incrível, se for muito bem utilizado, né? Porque achar porcaria também é muito fácil. Isso, exato. Né? Mas se o aluno que tiver o celular tem internet hoje, poxa, seja curioso, seja atualizado. Tem tudo na mão. Tem tudo na mão, não fica vendo... Use o celular para ponto positivo. Positivo, né? Exatamente. Eu vejo os jovens hoje muito antenados em certas coisas assim tão bestas que umas coisas básicas para o entendimento não sabem e não procura. É mais fácil perguntar. Exato. Né? Então, se tem, considere a curiosidade de querer saber a resposta. Não vá no caminho mais fácil. Só vá perguntar realmente quando não tiver a resposta. Então, essas são umas observações. E o segmento só está começando. Perfeito. Então, tem muito chão para ser trilhado, tem muito área para ser explorada. Então, tem oportunidades e a porta está aberta. Perfeito. O Queijo falou aí para os nossos alunos e esse nosso bate-papo aqui não fica restrito ao nosso público de alunos, ao Unisalesiano, está aberto a comunidade em geral, assim, então o Leonardo poderia deixar aí um recado para os seus clientes, os fornecedores, os parceiros da Solis, que é um mercado aí que está, né, no Brasil inteiro. Deixa aí a sua mensagem, por favor. Perfeito. Bom, o mercado de aquecimento solar está só começando no Brasil e no mundo inteiro, né? Nós temos um mercado aí para pelo menos mais 50 anos, além da aplicação hidrossanitária residencial. A gente percebe que a aplicação industrial é uma realidade que está por vir nos próximos anos e isso pode mudar completamente as oportunidades de negócio dentro desse mercado amplo no país inteiro. A gente percebe que na própria aplicação tradicional, residencial, aquecedor solar, já há mudanças acontecendo. O mercado de aplicação residencial é um mercado que ainda é predominante no Brasil. O uso do aquecedor solar de baixa pressão, que é aquele aquecedor em que a prioridade para o cliente é a economia que o sistema vai proporcionar. Na Solis, a gente já vê uma realidade em transformação. Perfeito. Hoje, o principal cliente da Solis, ele não é mais o cliente do sistema de aquecimento solar de baixa pressão, já é o cliente do sistema de alta pressão, né? Para que o público entenda basicamente o que a gente está agregando a mais nessa outra solução. Exato. Além da economia, a gente está agregando também conforto. Você pode proporcionar ao cliente que ele tenha na casa dele um banho de hotel 5 estrelas, com muita vazão, com muita pressão, além da economia que já é clássico no sistema. Então, o cliente ele começa a buscar novos atributos
além de simplesmente a economia. Então, são transformações acontecendo que a gente tem que estar atento no mercado e isso amplia também as oportunidades. Sem falar, como a gente havia dito aí, dentro das aplicações industriais, cervejarias, né, aquecimento de água para gado, impactando não só a indústria, mas impactando o agro. Então, há mercado para toda a cadeia desse negócio no país inteiro, desde o fornecedor de matéria-prima, passando pelos fabricantes, lojistas especializados, instaladores, vendedores. Nós só estamos começando e esse mercado tem tudo para ser gigante no Brasil. No tamanho que está, nós já estamos entre os 10 principais do mundo. Imagina daqui 50 anos. Perfeito. Só tomando um gancho aí, mas assim, dentro do contexto todo, quem poderia imaginar, né, a Solis está tomando a frente aí de que o aquecimento solar iria participar do tratamento de gado aí para engorda de gado. Pois é. O setor de agropecuária no Brasil é muito grande. Muito forte. Muito forte. Tudo isso pode transformar esse negócio nos próximos anos. Pois é. E não só o nosso negócio, né? Como o mercado em geral, né? Sim, é E isso. está aí uma oportunidade, Rafael, para você deixar um recado também aí para os seus parceiros, seus colegas também de outros estados aí, olha, que estão trabalhando como você na divulgação desse trabalho que é essa empresa Solis Solar. Sim, primeiramente te agradecer, professor, pela oportunidade de estar aqui em Araçatuba, estar aqui com o Kenji, com o Léo, né? Cara, eu acho que hoje o nosso mercado, igual o Léo já falou e o Kenji, só está começando. A gente é um bebê ainda, se a gente for olhar, né? 5%, não é isso? Isso. A gente é um bebê ainda, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que está por vir, né? Falar para os nossos vendedores aí, né? Eu sou um deles, eu estou aqui hoje tendo essa oportunidade. Falar que, assim, continua a atuada, continua acreditando. Eu acho que o processo é acreditar. Você tem que acreditar no processo, tem que acreditar no negócio. Você não começa a correr 90 quilômetros. Para começar a correr uma ultramaratona, você tem que fazer primeiro 5 quilômetros, depois 10 e assim sucessivamente. É a mesma coisa no nosso mercado. Eu sou um bebê ainda nesse mercado, tem cara com muita experiência, aí até mais experiências do que eu. E o que eu mais faço é aprender com esses caras. Eu acho que Tá certo. o importante é isso, a gente ter esse conhecimento, essa autocrítica de aprender, né? E não parar nunca. Eu acho que a área de vendas ela é muito importante, não só para a Solis, mas em qualquer mercado. Mas você tem que se evoluir e o tempo inteiro estar tentando melhorar, né? Então, o que eu falo é para o cara não parar. Não parar, sempre estar estudando, sempre estar se dedicando e não deixar o cliente esperando, porque ele não vai cair do céu. Você tem que ir atrás ele, né? Então, vai para cima, que o negócio é fantástico. Então vamos aqui encerrando mais uma vez, agradecendo a participação da Solis Solar, né, através do engenheiro Leonardo aí, engenheiro Kenji, do Rafael, que está aqui nos prestigiando aí, mais este momento que nos traz muita informação, informações bastante interessantes, que ficará aí aberta aí ao nosso público acadêmico e ao público da Solis, no Brasil inteiro. Muito obrigado a todos vocês. Nós aqui agradecemos, Obrigado a professor. você, Muito professor. obrigado. Obrigado mesmo.